Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno Leste. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Se é a primeira vez que você assiste os nossos vídeos, as nossas aulas, eu quero te convidar a ir lá na nossa aba de vídeos, aqui no YouTube mesmo, para encontrar os outros vídeos que nós temos. Nós estamos trabalhando sobre um panorama bíblico, né? O tema das nossas aulas é panorama bíblico. O que é isso? Nós estamos aprendendo os livros bíblicos, né? Desde Gênesis até Apocalipse. E hoje nós estamos na 24ª aula. Nós vamos tratar sobre o 29º livro da Bíblia, que é o livro do profeta Joel. Tá bom? Eu quero poder orar. Feche teus olhos onde você está. Pai, obrigado por esse dia, por esse domingo abençoado, Senhor, dia 15 de setembro. Obrigado, Senhor Pai, por mais uma semana que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor tem sido fiel conosco. Tua palavra diz que mesmo quando não somos fiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Pai, obrigado, porque a Tua palavra também nos diz que hoje, ao acordarmos, ao sol nascer, as Tuas misericórdias se renovou sobre a nossa vida. Inclusive, é por conta delas, Pai, que nós não somos consumidos. Obrigado, Senhor. Nós queremos glorificar o Teu santo nome, exaltar o Senhor na beleza da Tua santidade. Pai, fica conosco, fale conosco através dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Joel. O profeta Joel é um profeta do Antigo Testamento, né? O segundo livro dos profetas menores, né? Dos 12 profetas menores que nós falamos na aula passada. São 12 livros dos profetas menores. O primeiro nós falamos semana passada, que foi Oséias. E agora o segundo é Joel, tá? Joel, então, é o 29º livro da Bíblia. É um livro bem pequeno, ele tem 3 capítulos, né? Nós já falamos que os profetas menores são conhecidos como profetas menores pela quantidade de escritos, né? Pelo conteúdo do seu livro, né? Se for comparar, por exemplo, com Isaías, com Ezequiel, que são livros grandes, né? Então, Isaías, por exemplo, tem 66 capítulos, né? Então, Joel se encaixa, né, nos livros dos profetas menores. Bom, o autor é o próprio profeta Joel, tá? Não se sabe, a Bíblia não deixa claro a data exata, né, que foi escrito, nenhuma data aproximada, e nem se tem muita informação sobre Joel. O que se sabe é o que está escrito no versículo 1 do capítulo 1, se você tiver com a sua Bíblia, leia comigo. Diz assim, ó, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, é o que se sabe dele. Que ele era filho de Petuel, é a única informação que tem sobre Joel na Bíblia. Então, e o significado do nome Joel é o Senhor é Deus, tá bom? Esse é o significado. Como não se sabe ao certo, né? A Bíblia não deixa muito claro aí, não é fácil de identificar a data que aconteceu, os escritos de Joel, né? Os fatos que aconteceu ali no livro de Joel. Porém, há alguns estudiosos, há 2 grupos de estudiosos, né, que determinaram aí uma data, que entenderam uma data. Então, o primeiro grupo diz que foi antes do exílio babilônico, né, um pouco antes do exílio babilônico. Você já sabe, você está acompanhando as aulas, já sabe que foi o exílio babilônico. Então, alguns estudiosos dizem que foi antes. Outro grupo de estudiosos diz que foi depois do exílio babilônico, quando o povo tinha voltado, o templo já estava reconstruído, os muros levantados, a cidade já estava vivendo ali na sua normalidade. Nós vamos acreditar que nessa aula nós vamos acompanhar o pensamento dos estudiosos que diz que foi depois do exílio babilônico, tá? Porque a maioria dos estudiosos diz isso. Né? Então nós vamos ficar com a maioria. Se bem que é palavra de Deus, a data para nós nos dias de hoje não faz tanta diferença, aliás, não faz nenhuma diferença. O que importa é o conteúdo do livro e que ele é a palavra de Deus para nós, tá bom? Bom, então vamos lá. O livro de Joel, há uma preocupação de Joel, né, do profeta Joel, do autor do livro aqui, nessa época, né? Ele vai dizer aqui nesses 3 capítulos algumas coisas, mas há uma preocupação dele. A preocupação é que o povo de Deus havia se esfriado.
né? O povo estava vivendo ali uma religiosidade naquela época. Havia-se a cultura de sacrificar, de fazer ofertas, né? Havia uma religiosidade externa, mas o seu coração, o coração do povo, o coração do judeu não estava voltado para Deus, né? Então eles faziam ali, levantavam suas ofertas, faziam seus rituais religiosos, como era de costume do povo judeu, porém o coração não estava verdadeiramente ligado ao Senhor. Bom, o profeta Joel, a sua profecia, a sua palavra, né, aquilo que ele direcionou era para o povo do reino do sul, do reino de Judá ali, né, com a sua capital em Jerusalém. Você também, que está acompanhando o nosso panorama bíblico, já sabe que o Israel foi dividido, né? 10 tribos ficaram no reino do norte e 2 tribos, Benjamim e a tribo de Judá, ficou no reino do sul, também conhecida como reino de Judá, e com a sua capital em Jerusalém, tá bom? Então foi para esse reino para essa divisão de reino, reino do sul, reino de Judá, que Joel profetizou. Então havia-se essa preocupação dele, né, que o povo não tinha voltado, seu coração não era voltado para Deus. E nessa época, o reino de Judá estava vivendo um tempo de crise, né, uma crise financeira terrível nesse momento, por 2 motivos. O primeiro motivo é que havia uma grande seca nessa época. Já há alguns anos, aparentemente alguns anos, pelo que o livro fala, já há alguns anos estava vivendo uma seca tremenda, não chovia, não estava chovendo. Então, quando não chovia, naquela época, a região de Israel, ali de Jerusalém, o reino de Judá, vivia da agricultura, do que eles plantavam, do que eles colhiam. E quando não tinha chuva, a agricultura ficava muito prejudicada. Então, para aquela terra, para aquele povo, houve-se um tempo de crise, pelo primeiro motivo, por essa seca, né? Ficou muito tempo sem chover e por conta disso o povo não colhia, não plantava, né? Não plantava porque a terra não estava boa para plantar e não conseguia colher. Inclusive, essa seca atrapalhava inclusive o culto a Deus, porque o culto naquela época ele era baseado em sacrifícios, em oferendas, né? Ofertas ao Senhor. Então, como se não se tinha recurso, não se tinha colheita, a oferta ficava comprometida, porque não se tinha cereais para ofertar, as primícias, né? Inclusive os gados, os animais sofriam no pasto por conta da seca. Nós estamos vivendo algo parecido, né? No mês de setembro, aí, no mês também de agosto, uma seca aqui na nossa região, aliás, no Brasil todo, né? Então nós sabemos bem o que o povo estava passando aqui. Mas lá era algum tempo já que estava sem chuva. Esse era o primeiro motivo para a crise, mas também havia um outro motivo, que era uma praga de gafanhotos. Houve uma nuvem de gafanhotos, uma praga de gafanhotos que veio no reino de Judá, especialmente na região de Jerusalém e em Jerusalém ali, né? E esses gafanhotos, essa praga comia ali as plantações e ao resto das plantações que havia sobrado, que a seca não deixava. Mas o que tinha de plantação, esse gafanhoto vinha e destruía. Então houve uma nuvem, uma praga de gafanhoto. Inclusive, os gafanhotos nessa época era muito temido. Tá? Essa praga de gafanhoto era uma praga muito temida. Inclusive, se você lembrar, na nossa aula foi uma das pragas, uma das 10 pragas que Deus mandou no Egito para que Faraó libertasse o povo. Então, para você ter noção de como isso era temido na época, essa praga de gafanhoto era muito ruim, porque para uma nação que vivia da agricultura, quando se tinha um gafanhoto comendo ali as suas plantações, tudo ficava afetado, inclusive o trabalho no tempo. Bom, então Joel interpreta essa praga, né, essa seca e essa praga como um juízo de Deus contra o seu povo, porque o povo não estava servindo Deus de coração, embora tivesse uma religiosidade externa, mas o seu coração não estava voltado para Deus. Então Joel, o profeta Joel, deixa eu tomar uma água. O profeta Joel interpreta que essa praga e essa seca era um juízo de Deus para o povo. Como o povo tinha se esfriado, Deus precisava chamar a atenção do povo, né? Precisava repreender o povo, para volte-se a mim. Eu sou Deus verdadeiro, Deus de Israel, Deus do meu povo, vocês não estão com o coração em mim. Então, por conta disso,
Joel interpretou que essa praga e essa seca era o juízo de Deus contra o povo. E Joel ele vai mais adiante, olha só que legal isso aqui, você precisa entender. Ele vê esses desastres, né, que estavam acontecendo, tanto a praga de gafanhotos como a seca, como um prenúncio do dia do juízo final, quando Deus virá esse mundo para julgar os ímpios, para trazer justiça e juízo contra os seus inimigos e estabelecer o seu reino eterno. Então, olha só, é importante você entender isso nessa aula, para você poder entender o desfecho da aula e a mensagem principal do livro. Então, Joel, ele tem duas visões, tá? Duas interpretações daquilo que está acontecendo. Primeiro, e isso não é só uma visão de Joel, tá? Os profetas, inclusive vários deles, eu inclusive já cheguei a falar numa aula dessa, que ele profetizava algo que está como se estivesse acontecendo, mas algo que aconteceria. Essa era uma linguagem profética. E a outra linguagem, como o profeta ele não era alguém onisciente, né, como Deus, então ele estava vendo algo e falando de algo que ele estava vendo. No caso de Joel, estava acontecendo mesmo essa crise, essa seca, essa praga, mas ele nos dá uma mensagem eterna, né? Porque se fosse só um livro histórico, para nós aqui estaria caracterizado na característica dos livros históricos, né? Na classificação dos livros históricos. Aqui não, é um livro profético. Então ele traz algo que está acontecendo, mas com uma profecia que também vai para os dias de hoje para nós. Então ele vê essa praga como um prenúncio da volta de Jesus, da segunda volta de Jesus e do juízo final, né? Inclusive ele fala sobre a crise, a seca que o povo está vivendo como sinais dos últimos dias, né? Como sinais do final do tempo, essa crise, essa escassez, né? Essa é a visão que Joel tem, tá? Então ele vê isso como uma maneira, um prenúncio dos últimos dias. Então, duas visões ele tem, deixando mais claro aqui, mais esclarecido. Ele vê algo que está acontecendo, que o povo não tinha se voltado para Deus, e por isso Deus estava aplicando juízo, mas ele também vê, ele enxerga como um prenúncio, um anúncio, um pré-anúncio, né, daquilo que aconteceu, o dia do Senhor. Ele fala bem claro aqui, o dia do Senhor, né, o dia de Jeová, que é o dia que Jesus virá buscar a sua igreja, né? Então o livro de Joel está vendo essas duas coisas, né? Joel aqui no livro está vendo essas duas coisas, né? Bom, o momento presente de seca e destruição como juízo, foi o que eu acabei de falar, e também um prelúdio, um prenúncio da segunda volta de Cristo. Ele combina essas duas coisas, né? A preocupação do desastre, que ele estava vivendo realmente uma preocupação daquele desastre que estava acontecendo por conta da seca e por conta da praga, mas também como uma profecia escatológica de algo que aconteceria, tá? O intuito do Joel aqui no livro são dois. Primeiro intuito de Joel no livro é esclarecer ao povo que aquele não era um evento aleatório, mas que Deus estava por trás de tudo isso com o objetivo de despertar o seu povo. Então, o primeiro objetivo de Joel no livro, com as suas palavras, se você ler, inclusive quero te convidar a ler, é um livro bem pequeno, 3 capítulos, você lê aí em cerca de 10, 15 minutos, você pode ler na sua casa. Então, o primeiro intuito de Joel é esclarecer ao povo, olha, o que está acontecendo não é algo aleatório, não é algo que está acontecendo do nada. Não, isso aqui Deus está por trás disso, chamando a atenção do seu povo, né? Deus está convocando o seu povo aí a ficar atento. Inclusive, ele fala algumas palavras, por exemplo, no capítulo 1, versículo 5, olha, despertai, ó bêbados, e chorai. Depois no versículo 11, despertai-vos, lavradores. Depois no 13, cingi-vos de pano de saco e lamentai-vos, vós sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco. Ou seja, ele está dizendo, olha, o que está acontecendo com o povo não é normal. Isso aqui é Deus por trás aplicando um juízo, chamando a nossa atenção, a sua atenção, para o povo que ele falava, para os judeus, de que vocês precisam voltar o coração a eles. Vocês precisam de arrependimento. Esse é o primeiro intuito, esclarecer que aquilo era Deus por trás, Deus estava fazendo aquilo. E o segundo intuito do livro de Joel
né, de Joel no livro, perdão, o segundo intuito de Joel aqui no livro é chamar o povo ao arrependimento. Então, uma vez que ele esclareceu que aquilo não era algo aleatório da natureza, não, mas é que era Deus que estava no controle daquilo. Uma vez esclarecido isso, agora ele chama o povo ao arrependimento. Olha, vocês precisam se arrepender, né? Inclusive eu quero ler aqui o versículo 14 do capítulo 1, diz assim, ó: santificai-vos em jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores da terra. No versículo 15 ele vai dizer assim, ó: ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, e ele virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Depois, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, ó, olha, eu acho lindo isso aqui, tá? Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Então ele estava dizendo para o povo assim, olha, vocês devem, porque era costume naquela época, querido, quando acontecia uma notícia ruim, quando a pessoa estava desesperada, quando ela estava num momento de tristeza profunda, era comum as pessoas rasgarem suas vestes, se vestir em panos de saco, jogar poeira, terra na sua cabeça. Então aqui, Joel ele fala assim, olha, rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Sabe, vocês precisam ser verdadeiros. Não adianta externizar, né? Trazer para algo externo, algo que não está dentro do seu coração. Então, olha, rasgue o vosso coração e não as vossas vestes e volte para o Senhor nosso Deus. Mas o que eu acho mais lindo desse livro, e todos os livros, né, que nós temos lido aqui, é sempre uma mensagem de esperança, mesmo no meio da crise, mesmo no momento que Deus estava chamando a atenção do seu povo. Olha só o que Joel diz: o vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Depois, no versículo 15, diz assim: tocai a trombeta em Sião, santificai em jejum, proclamai um dia de assembleia solene. Então ele está dizendo assim, olha, se vocês rasgarem o vosso coração, se vocês se arrependerem, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, Ele vai mudar a nossa sorte, Ele vai acabar com essa crise. Então, lembra que nós falamos um pouquinho para trás aqui que ele tem duas visões. A primeira era de algo que estava acontecendo real e a segunda é uma profecia do que ia acontecer. Então ele está dizendo assim para mim e para você, olha, se você hoje se arrepender do mal que você fez, se você voltar o seu coração para Deus hoje, Deus vai mudar o seu agora, que era o que ele estava falando, Deus vai mudar a sorte, vai trazer a chuva para o povo, mas também ele vai te livrar do dia do juízo. Ele vai te livrar do mal do juízo, né? Vai livrar o seu povo, né? Eu acho um outro texto lindo, eu quero ler com você, versículo 23. Eu quero ler o 18 também, capítulo 2, versículo 18. Se você está com a Bíblia, acompanha comigo. Diz assim, ó: então, o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo, o azeite, deles serei fartos e não vos entregareis mais a zombaria entre as nações. Ou seja, se vocês se arrependerem, o Senhor vai mudar toda essa situação. Observa, irmãos, que aqui eu quero despertar a sua atenção para algo, né? Nós estamos numa aula, mas acho que cabe falar isso aqui. Quando o Senhor ele traz alguma dificuldade na nossa vida, quando o Senhor ele permite, né, alguma dificuldade na nossa vida, alguma crise, ele está querendo despertar o seu povo para algo. Ele está despertando o seu povo, olha, acorda, volte o seu coração para mim, você está se desviando, seu coração não está em mim. Tudo que vem na nossa vida, querido, é por intermédio do Senhor, é permissão dele. A palavra vai dizer que todas as coisas, sem exceção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive essa crise que você está vivendo. Então é Deus te despertando para algo. E aí eu estava pensando, vamos lá, deixa eu falar isso aqui para a gente ter uns minutinhos ainda para a gente voltar para algo.
Eu estava pensando, lendo esse livro, eu falei, meu Deus, como o Senhor ele é lindo, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é tremendo, porque Ele não quer que o seu povo seja entregue no dia do juízo, seja julgado. Pelo contrário, Ele quer trazer um arrependimento. Então olha só o que Ele diz. Lembra que nós falamos que essa profecia é um prelúdio, né? Um prenúncio daquilo que vai acontecer antes do dia do Senhor, que nos últimos dias terá seca, nos últimos dias haverá sinais, nos últimos dias haverá crise. Olha só, o Senhor não quer que você se perca. O Senhor não quer que eu me perca. Então, a crise é para te alertar, é para te trazer de volta ao arrependimento. Então, olha como o Senhor ele é lindo. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém enfrente o dia do juízo e vá para o inferno. Não, Ele quer resgatar e salvar todos. Então, o tempo de crise que virá nos últimos dias é para despertar o povo. Volte-se para mim, olha. Volte-se para mim, porque essa é a mensagem de Joel. Olha só o que diz o versículo 23 do capítulo 2 ainda. Eu acho lindo esse texto também. Diz assim, ó, alegrai-vos, ó filho de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva, a temporã e a seródia, como outrora. As eiras se encherão de trigo, e os lagares de vinho transbordarão de vinho novo e de azeite. Eu vos recompensarei anos de colheita consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós, observa que era sim a vontade de Deus, aquela crise, foi o Senhor. Ele está falando assim, o meu exército de gafanhotos que eu enviei contra vós, olha isso. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Então ele está dizendo, olha, se vocês se voltarem para mim, se vocês se voltarem com o seu coração verdadeiramente para mim, não é algo externo, eu vou fazer tudo isso, olha, alegrai-vos. E se alegrem no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. E eu acho lindo que ele diz assim, ó, Ele faz descer a chuva temporã e a seródia. O que é essa chuva temporã e a seródia? Nós estamos na escola, estamos aqui para aprender, escola bíblica. Chuva temporã e chuva seródia são chuvas que acontecem fora do tempo, né? Fora do tempo da chuva. Então a temporã, ela acontecia antes do tempo, né? Que é mais ou menos ali por volta, eu não anotei os meses aqui, mas se eu não me engano, mais ou menos por volta de março e abril, no nosso calendário de hoje, né? Então é a chuva que acontece fora do tempo, antes do tempo de chuva. E a seródia é a chuva que acontece depois. Aqui no texto bíblico diz assim, ó, Ele faz descer a chuva de outono e a chuva da primavera. Né? Então ele faz descer a chuva quando não é tempo de chuva. Quando não é tempo de chuva, é tempo de seca. O Senhor faz descer a chuva. Né? Então você já aprendeu aí que chuva temporã é a chuva antes, né, as anteriores ao tempo da chuva, e a chuva seródia é a chuva depois, a chuva do outono e a chuva da primavera. Olha que lindo, né, o que o texto está dizendo. Bom, eu considerei aqui nesse livro como o texto mais conhecido, nós já estamos caminhando para o final da aula, como um dos versículos mais conhecidos, para mim o mais conhecido aqui, no meu ponto de vista, tá, querido? É Joel capítulo 2, versículo 28, que diz assim, ó, e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todo o povo, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Então, no meu ponto de vista, esse é o texto mais conhecido, acredito que alguns de vocês já ouviram, inclusive é o livro que é o texto que Pedro usa lá no Novo Testamento, lá em Atos, capítulo 2, quando vem, né, o Espírito do Senhor lá em Pentecoste, né? A história a maioria de vocês já conhece. E o povo começa ali a orar em línguas, a falar em línguas, né? Línguas repartidas, enfim, cada um na sua língua. E aí algumas das pessoas que estão vendo aquilo acham aquilo estranho, acreditam que o povo está embriagado, então Pedro vai discursar e Pedro usa esse texto.
Pedro fala assim, olha, fique tranquilo, o povo não está embriagado. Vamos lá para você ler. Deixa eu achar o texto na íntegra aqui, Atos capítulo 2, versículo 17, se eu não me engano. Vamos lá, Atos capítulo 2, que vai falar do dia de Pentecoste. Atos 2, vou ler do 14, diz assim, ó, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto compreendido, escutai as minhas palavras. Estes homens, né, que eles estavam vendo os homens ali falando em outras línguas, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, a 3ª hora do dia o povo já está bebendo. Versículo 16, isto porém é o que foi dito pelo profeta Joel, olha só o livro que nós estamos vendo. Nos últimos dias, diz o Senhor, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Então, aqui o apóstolo Pedro está usando o texto do profeta Joel para falar, olha, está explicando, o povo não está embriagado não, o que está acontecendo é que o Senhor já havia dito, que nos últimos dias ele derramaria sobre toda a carne, sobre todo o povo, o seu espírito. Então é isso que ele está falando. Então, para mim, esse é o texto mais conhecido do livro, tá bom? Eu queria encerrar, partir aqui para o último ponto dessa escola, lendo o capítulo 3 e o versículo 15, tá? Em diante. Primeiro, acha aí e segura, eu quero poder falar algo com você. Bom, o tema principal do livro de Joel, né, a mensagem principal que Joel quer passar para nós é sobre o dia do Senhor, sobre o dia do juízo, o dia que o Senhor virá para resgatar a sua igreja e para julgar os ímpios, né? Então o tema principal é esse, quando Deus haverá de vir para julgar o povo e salvar o seu povo. Inclusive nós estamos vivendo aqui, né, alguns prelúdios já, alguns prenúncios da volta de Jesus. Nós temos visto tempos difíceis, tempos de crise, né? Enfim, o Senhor mostrando que Ele está às portas. Então essa é a mensagem principal do livro de Joel. Mas eu quero finalizar essa aula lendo o capítulo 3, do versículo 15 em diante. Diz assim, ó, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. Está dizendo sobre o dia do Senhor, né? O dia do juízo, o dia que o Senhor voltará. E o Senhor rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão. Olha só que lindo esse verso. Mas o Senhor será o seu refúgio, o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos nunca mais passarão por ela. Naquele dia os montes destilarão vinho novo, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Versículo 19. O Egito se tornará uma desolação. Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Perdoarei a sua culpa. Último versículo do livro. Perdoarei a sua culpa de sangue, que não tinha perdoado o Senhor. Perdoarei a sua culpa de sangue, que eu não tinha perdoado, e o Senhor habita em Sião. Olha só o que ele está dizendo, eu vou explicar para você. Ele falou Sião, falou do vale de Sitim, falou que o Egito se tornará uma desolação. Ele está dizendo assim, olha, no dia do Senhor, o meu povo, quando ele fala Sião, quando ele fala de Jerusalém, ele está falando o meu povo. Olha, o meu povo vai estar em segurança. O Senhor rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz, mas o Senhor será o refúgio do seu povo. O que eu estou dizendo com isso? Querido, fique tranquilo, você que talvez tenha medo. Nossa, como que vai ser o fim dos tempos? Como vai ser o fim do mundo? Fique tranquilo, se você é povo de Deus, haverá refúgio para você. É isso que ele está dizendo. Ele diz assim, olha,
Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto assolado. Ou seja, o povo que não me serve, o ímpio, aquele que recusou a minha voz, aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador, esse povo vai sofrer, mas o justo não. O justo será perdoado. Judá, ele está dizendo, ó, o povo de Deus, né? Judá, porém, será habitada para sempre. Ou seja, fique tranquilo, povo de Deus. No versículo 21, último, perdoarei a sua culpa de sangue, que eu não tinha perdoado. O Senhor habita em Sião. Amém, querido? Esse é o livro de Joel, essa é a mensagem de Joel. E essa é a mensagem de Joel, inclusive, para nós hoje. Né? Como tem sido a sua adoração, como tem sido os seus pensamentos? Está verdadeiramente em Deus? Você tem rasgado o seu coração e se arrependido? Ou você tem chorado uma lágrima apenas como rasgando as suas vestes, algo que é externo? Se essa aula falou com você, volte seu coração a Deus, que é isso que Ele está esperando. Ele está esperando que você volte seu coração a Ele, se arrependa. E há salvação para você. A mensagem do livro de Joel não é uma mensagem de castigo, mas é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de trazer eu e você ao arrependimento, se precisamos disso. E então sermos salvos. Então fazermos parte da salvação que Deus tem para mim e para você. Da esperança que Ele tem para mim e para você. Amém, querido? Então não se preocupe com aquilo que haverá de acontecer. Se você é filho de Deus, haverá refúgio. E já há, né? Refúgio para mim e para você, porque Deus é o nosso refúgio. Amém, querido? Fique com Deus. Eu quero poder orar. Feche teus olhos. Pai, obrigado por essa aula. Obrigado, Senhor Pai, porque todos os livros, sem exceção, traz para nós uma mensagem de esperança no meio de crises, esperança no meio do caos. É verdade, o Senhor corrige o seu povo. É verdade, o Senhor traz sim juízo para o seu povo, para poder corrigir, para poder alertar, mas com o único intuito de trazer o seu povo ao arrependimento, de dar um chacoalhão. Olha só o que está acontecendo, acorda! Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por esse amor. Obrigado por esse amor que não nos poupa a correção. Obrigado que o Senhor nos ama tanto, que como um pai que ama o filho, o Senhor não nos poupa da tua correção, que muitas vezes dói, mas que ela nos traz salvação, que é o propósito principal do Senhor. Pai, muitas vezes o Senhor faz que uma crise financeira seja estabelecida na nossa vida. Muitas vezes o Senhor faz que uma crise nos casamentos seja estabelecida na nossa vida. Muitas vezes o Senhor permite que uma crise com nossos filhos aconteça para nos chamar ao arrependimento, para nos chamar à atenção, para voltarmos o nosso coração. Senhor, obrigado por esse amor. Nos deu uma semana abençoada, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um próximo sábado e um próximo domingo na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Fique com Deus. Se essa aula acrescentou algo na sua vida, compartilha ela com alguém. Deixe o seu joinha aí, o seu gostei, deixe o seu comentário. A única forma de nós sabermos se a aula tem surtido efeito na sua vida, quando você deixa o seu gostei aí, você está dizendo, olha, continue, tá legal, eu estou aprendendo. Eu vejo que as nossas aulas têm mais de 100 visualizações, mas os likes são poucos. E eu não estou fazendo as aulas porque eu quero like, não. A ideia não é essa. A ideia é só você conversar comigo. É dar o like para poder dizer, eu estou gostando, continue. Tá bom? É o seu canal de comunicação comigo. É o like, é o comentário, é o compartilhamento. Faça isso e fique com Deus. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.